3 pilares que me ajudaram a superar a depressão. Oi, meu nome é Lucila, seja bem-vindo e nesse vídeo eu vou compartilhar um pouco desses 3 pilares que me ajudaram nesse processo, tá? Então, se esse é o primeiro vídeo, então dá uma olhadinha aqui nas relações de vídeos, eu conto um pouco da minha história e quem sabe você não encontra aqui algum outro tema que possa te ajudar. Então, começando pelo primeiro pilar, tá? Então, foi o pilar do amor, né? Então, o pilar do amor foi basicamente me acolher, trabalhar, né, os meus traumas, procurar por ajuda e fazer todo um trabalho de construção de amor próprio, tá? Então, esse pilar foi o que me ajudou a sustentar, né? Todo esse caminhar, esse trabalho interno, me escolher, na verdade, né? Então, foi baseado nele, né, que eu decidi procurar ajuda, eu decidi olhar a vida, né, de uma forma mais positiva, eu decidi fazer escolhas construtivas, né, na minha vida, para que eu chegasse hoje onde estou, né, de ter encerrado esse ciclo, tá? E hoje estou em uma nova fase, né? Então, construindo um novo capítulo da minha vida, tá? Então, o pilar do amor me possibilitou isso, né? Então, mesmo em circunstâncias onde eu achava que, nossa, parecia que não tinha fim ali, eu fiz essa escolha, né, de me amar, de fazer escolhas que realmente fossem construtivas para mim, tá? Então, foi um trabalho bem profundo, foi longo, né? Então, principalmente, né, nos momentos mais difíceis, mais nebulosos, é que a gente precisa aprender, na verdade, tá? Porque ninguém ensina a gente, né, a olhar para nós mesmos com carinho, tá? Então, para mim levou um tempo ali até que eu aprendesse a acolher essas partes tristes, né? Então, o trabalho para a gente superar a depressão não é uma luta, não é lutar contra, não é evitar. Pelo contrário, é abraçar, é acolher todas essas partes, todas as nossas dores, falar para essas partes que a gente vai fazer, né, um trabalho para que a gente tenha uma vida melhor, né? E que eles podem, né, se sentir seguros, porque aí também é uma construção, né, do nosso eu adulto, né, firme e equilibrado, dizer para essa parte que está mais vulnerável de que vai ficar tudo bem e construir um diálogo interno mais amoroso, né? Então, normalmente a gente tem ali, né, um autocrítico enfim, faz com que a gente fique nessa situação, né? E só que a gente pode construir aquele adulto amoroso, firme, forte, confiante, né? Aquele diálogo onde nos traz conforto, nos possibilita, né, criar um espaço para sim, para tristeza, para frustração existir dentro da gente, mas de conversar com essas partes e dizer, olha, existe a possibilidade de um lugar melhor, existe uma solução para que a gente saia disso, tá? Então, isso também é um trabalho, né, da gente se amar, da gente se aceitar como está, tá? E foi muito esse pilar que me incentivou a continuar a fazer as escolhas mais amorosas, tá? Então, outro pilar, tá, que me ajudou também nessa construção, né, a manter nesse caminho, foi o caminho da coragem. Então, a coragem de continuar lutando por mim, tá? Então, de dar o primeiro passo, de pedir ajuda para outras pessoas, né? De me colocar em lugares que, putz, eu não tô me sentindo tão bem, mas eu vou continuar porque eu sei que isso é algo que vai ser edificante na minha vida, né? Então, a coragem me trouxe muito disso, tá? De fazer esse caminhar, de dar um passo de cada vez, de fazer as coisas aos poucos, né? Mas eu ia lá e dava um passo, tá? E quando a gente não tá bem, a gente não tem energia para sair correndo uma maratona, né? Então tem que ser um passo de cada vez. Então, dê esse passo para você, tá? Então, para mim foi muito isso, né? Foi um passo de escolher ajuda,
né? Então eu pedi ajuda sim, eu tive sim pessoas que me auxiliaram dentro desse processo. Eu tomei decisões sim de continuar trabalhando, continuar estudando, né? Porque às vezes eu não me sentia bem, eu sentia que tinha alguns lugares, pessoas, né, que não contribuíam muito, né, ali para minha situação. Então, às vezes ouvi algumas críticas, comentários desagradáveis, mas eu permanecia nesses lugares porque eu sabia que eu precisava continuar trabalhando, continuar estudando e que aquilo teria um fruto maior, né? E aí o que também me ajudava a lidar, né, com essas pessoas desagradáveis é que eu sabia que seria passageiro, né? Então eu ia terminar aquele curso, eu ia ir para um outro emprego e essas pessoas não seriam relevantes. Então elas estavam sendo incômodas naquele momento, mas elas não eram relevantes para minha vida. O que era relevante de verdade era eu me sustentar, era eu ter o meu diploma, eu ter essas minhas conquistas, tá? Então, só que eu também tive que ter coragem para estar nesses lugares, coragem para saber, né? Eu já tinha ali uma consciência de que teria algumas pessoas que fariam comentários que não seriam tão agradáveis, tá? Então, a coragem nos possibilita esse caminhar, né? Então, de chegar até um lugar melhor, tá? E eu incentivo você, né? Então, se você está nessa situação, de você também ter coragem de fazer escolhas por você, né? De estar, de repente, em lugares que nesse momento pode não ser tão agradável, mas que se ele vai te trazer um fruto, continue lá. Tá? Então, saiba que, de repente, aquelas pessoas ali podem fazer alguns comentários, né, desagradáveis e tudo mais, mas que elas são irrelevantes. É tudo passageiro. Pensa que daqui 2, 3, 5 anos você nem vai lembrar dessas pessoas, mas e você vai ter o seu diploma, você vai ter conquistado, né, os seus objetivos, de repente mais pontuais, tá? Então eu nunca deixei de viver a minha vida, tá? Por conta das outras pessoas, tá? Então eu sempre digamos assim, eu me jogava, né, de repente, em lugares, em ambientes que eu sabia que as pessoas poderiam fazer alguns comentários referente à minha condição, né, mas que eu também teria frutos, eu também tenho benefícios, né, ao estar naquele local, ao estar fazendo determinada atividade, tá? E aí, não sei se esse é o seu primeiro vídeo que você está assistindo aqui ou não, né? Mas a minha depressão, ela foi uma depressão de leve a moderado, né? Então, assim, eu ainda me forçava, conseguia me forçar a estar nesses lugares, a ir trabalhar, a ir fazer uma faculdade, a ir fazer uma pós, tá? E, e aí isso também me ajudou, né, a ter esse impulso por buscar uma vida melhor, mesmo com, com a situação onde eu estava, tá? Então, eu sei que para algumas pessoas a depressão ela é mais severa, e aí a coragem que essa pessoa precisa ter é a de pedir ajuda, né? Então, às vezes, tem gente que não consegue nem sair para trabalhar, né? Então, se esse é seu caso, eu te encorajo a procurar por ajuda, procurar por pessoas também que possam te acolher, te entender, tá? E, e eu sei que nem sempre é tão fácil, porque exige energia, né? E às vezes a gente não tem essa energia, tá? E aí eu também até sugiro, né? Então eu tenho um vídeo falando um pouco, né, dos 7 cuidados que eu fiz, né, que eu tive ao longo desses anos para que eu conseguisse superar. Você pode assistir esse vídeo e ver se tem ali algum vídeo que alguma dica que possa te auxiliar dentro desse processo, tá bom? Então, o processo da coragem para mim foi isso, né? Então, foi muito de me jogar em lugares desconfortáveis, mas que me trariam frutos, me trariam benefícios, tá?
procurar ajuda também foi uma dessas situações onde eu precisei ter coragem ali. Não foi exatamente coragem, né? Eu não tinha muita consciência, na verdade, de que eu precisava de ajuda, já que minha depressão era leve, então não era tão aparente. E eu nem sabia que eu tinha depressão, eu achava que eu tinha TDAH, sabe? Então, mais coragem, né, pra assumir também que eu estava doente, que eu precisava de remédio, né, para ter qualidade de vida, tá? Então, são muitas barreiras, né, dentro dessa caminhada que a gente precisa vencer, né, barreiras internas, né, das nossas próprias crenças, e foi a coragem que me ajudou, né, a dar um passo de cada vez dentro desse processo, tá? Outro pilar, né, o terceiro pilar, foi a fé, né? É a confiança de que dias melhores viriam, de que existe sim luz no final do túnel, de que eu sempre acreditei em Deus, né? Não sei se é a sua crença, mas eu acreditei em Deus. Eu também, né, no fundo, até acreditei um pouco em mim também, tá? E acreditei também, né, que existe essa possibilidade, né, de reversão, tá? Então, fazia as minhas orações, eu acreditava, sim, que dando um passo, né, fazendo escolhas amorosas por mim, de que eu conseguiria superar, tá? E o que me ajudou bastante nesse processo foi ouvir histórias de superação de outras pessoas, isso me ajudou bastante, né? Entender de que não existe uma única forma de ser feliz, uma única forma de viver a vida, uma única forma de conseguir conquistar o sucesso, tá? E que cada um tem uma história de vida, tá? E ouvir, né, a história de superação de outras pessoas me ajudou muito nesse processo, sabe? De, de ver que, assim, não existe, assim, um script, não existe uma receita de bolo. E de que é possível, sim, superar quando a gente faz essas escolhas amorosas. Então, isso me ajudava a continuar na minha caminhada, tá? E aí eu queria até mencionar uma pessoa agora que eu me recordo, assim, que eu admiro bastante, que é o Geraldo Rufino, né? Então, hoje ele é um empresário, mas ele nasceu, né? Ele veio de uma família bem humilde, né? Ele morava no lixão e hoje ele é um empresário milionário, tá? Então, assim, qual que é a possibilidade de uma criança que nasceu no lixão virar um empresário milionário, né? Então, assim, é muito inspiradora a história de vida dele. E o que eu acho que é mais inspirador nele é a alegria e o otimismo que ele sempre adotou na vida dele, né? Então, eu acho que isso foi um grande presente que a mãe dele, né? Ele tem um vídeo que conta um pouco da história de vida dele, onde a mãe dele, né, incentivou sempre a ele ser uma pessoa otimista, positiva, uma pessoa boa, né? E ela, enfim, ensinou várias coisas para ele, para que hoje ele se tornasse um grande empresário, né? Então hoje ele palestra. Conheci ele, né, numa empresa onde eu trabalhei, onde ele compartilhava um pouco sobre a história de vida dele, falava um pouco sobre a motivação, tá? E, nossa, dá uma pesquisada na internet depois, vocês vão ver como o cara é super positivo, super alto astral, né? E eu acredito que seja isso, né? Então, a confiança que ele teve, né, de que ele conseguiria superar a própria condição, né? Então, eu acho que é muito inspirador, assim, a história de vida de várias pessoas, tá? Eu tô citando ele porque, para mim, ele é o mais marcante. Mas existem muitas pessoas incríveis na internet que contam suas histórias de superação, tá? Eu sugiro que você também pesquise para você se inspirar, tá? Acho que outra forma, tá? Da gente ter essa confiança, da gente ter essa fé, né? Também nessa parte mais científica, né? Então, de entender como sair, né, da depressão, como superar. Tem a parte filosófica também, que na verdade, expandir a nossa consciência, estudar, sabe, o que é essa doença, como a gente acaba adquirindo ela e como a gente pode reverter, né? Porque se uma vez a gente conseguiu, foi capaz de cair nessa situação, nós também somos capazes de sair dela, tá? Então, acredite na sua capacidade de sair dessa situação, tá? Tenha paciência, aí com amor se acolha,
né? Com coragem, faça e acredite fielmente de que você vai conseguir encontrar, né, esse caminho onde de dias melhores, de uma vida melhor, de uma situação de vida melhor, tá? É super possível. Eu também já estive nesse lugar onde eu não achava. Ao mesmo tempo que eu tinha a convicção de que existia ali a luz do final do túnel, eu tinha momentos que, assim, não parecia que existia, né? Então, acho que faz parte esses altos e baixos, a gente ter essa consciência de que esses altos e baixos, eles existem, né? Então, fazer esse estudo, né, de como que funcionam os mecanismos da mente, os mecanismos do ego, tá? O autoconhecimento, entender, poxa, o que é que me trouxe para essa situação? O que eu preciso trabalhar aqui? Qual é a trauma? Qual é a dor que precisa ser trabalhada, que precisa ser alterada para que eu consiga sair dessa situação, tá? É entender que existe um caminho, existe essa possibilidade de você sair dessa situação, né? Então, para mim, todas essas convicções, né, de acreditar em Deus, de me inspirar em história de vida, de ter a clareza do que de quais são as chances, né, do que estava acontecendo comigo, desse processo de autoconhecimento, como que eu faço para sair, tudo isso me trouxe essa confiança, me trouxe essa fé de que, sim, é possível superar, tá? E aí são vários aspectos, né, para que a gente consiga sair dessa condição e aí trabalhando todas elas, tá? Eu tenho um vídeo, inclusive, que eu falo sobre uma perspectiva geral de todos os cuidados que eu tive para conseguir sair, né, da depressão, tá? Se você quiser, você pode procurar ali depois nos cards. E é isso, gente. Acho que esses foram os 3 pilares que me ajudaram bastante dentro desse processo, tá? Espero poder te ajudar e compartilha aqui, tá? Se de repente você já tem ali algum pilar, compartilha qual é o seu pilar e para que possa ajudar ali mais pessoas, para que mais pessoas se inspirem a continuar no seu processo, a alcançarem um lugar melhor na vida, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.